A Comissão de Justiça e Paz foi criada em 1972 pelo então arcebispo, depois cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, contando então com 10 membros leigos, entre os quais Margarida Genevoix, aqui presente. Tinha por objetivo principal a defesa dos direitos humanos e lutava contra todo tipo de violência, principalmente denunciando e publicizando os casos de prisões arbitrárias, torturas e desaparecimentos. Atuou nos casos de Alexandre Vanucci, Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho, Santos Dias da Silva e outros assassinados pelos agentes da repressão militar. Participou de diversas iniciativas e movimentos, desenvolvendo ações de atendimento aos necessitados. Organizou o Tribunal Tiradentes, que condenou a Lei de Segurança Nacional. No processo de redemocratização do país, coordenou um significativo trabalho de educação em direitos humanos. Você falou 72 em tempo de ditadura, mas a Comissão de Justiça e Paz foi fundada para isso. É o primeiro organismo da sociedade civil de defesa dos presos, desaparecidos políticos e dos parentes. Essa foi a primeira função da comissão. A comissão era uma coisa muito especial na época, né? Porque havia várias ditaduras pelo mundo afora, e esse foi Paulo VI, né, que criou, e era um grupo justamente para se ocupar daqueles perseguidos pelas ditaduras. Mas, em geral, era só na capital do país, sabe? Só devia ter um em Brasília, a nacional. Mas, como aqui tinha muito mais presos políticos e perseguidos, e, por outro lado, era D. Paulo, né? Porque muitos bispos, você sabe, não se interessaram nada por esse problema. Então, D. Paulo conseguiu, como uma exceção, que fosse criada aqui em São Paulo, porque, pelas regras iniciais, não devia saber disso. E lá, nos anos 1980, nós achamos a necessidade de fazer uma conscientização coletiva, né, Margarida? Foi então, vindo da Costa Rica, talvez, num dos seminários que houve na Costa Rica com a Letícia Holguin, né? E que nós começamos a fazer o projeto de educação interdisciplinar em direitos humanos, que a Maria Vitória leu, corrigiu e saiu um trabalho decente. Apresentamos a D. Paulo. Eu me recordo isso como se fosse hoje, porque na época, ao apresentar o trabalho, o Fábio caiu matando em cima, dizendo: isso não é um trabalho de comissão, isso é um trabalho de governo, pô, que coisa pretensiosa, lembra disso? Aí, D. Paulo, você não vai falar? Eu falei: não, deixa eu lá. A ética do Fábio Comparato é a ponto de, alguns meses depois, ele ter reconhecido o fato, numa reunião em que eu não estava, de que o trabalho estava sendo executado nos na prefeitura, principalmente, né, com o apoio do Paulo Freire, com o apoio da Luísa Inundino, né, e também nos NAIs, né, que você a prefeitura atuou, os NAIs, os núcleos de ação educativos, né, que você atuou fortemente, né, e Maria Vitória fortemente também, fazendo as palestras, Margarida fazendo a rede, etc. Quando entrei na Comissão Justiça e Paz, eu já era professora de Sociologia na Faculdade de Educação da USP, onde iniciei na pós-graduação cursos de educação em direitos humanos, além de introduzir a direitos humanos também na graduação como um tema transversal. Na Comissão Justiça e Paz, junto com Marco Antônio Barbosa e Antônio Carlos Fester, tocamos o primeiro projeto de educação em direitos humanos ligado à Secretaria Municipal com
total apoio de Paulo Freire, Luiz Erundina, Milton Campos e várias pessoas diretamente ligadas à Secretaria de Educação. Eu me recordo de algumas questões que a gente tinha a necessidade de fazer, de formatar uma consciência coletiva em direitos humanos. Razão pela qual a gente entrou na vertente da educação interdisciplinar em direitos humanos. E nesse contexto, nós fizemos coisas muito interessantes. Por exemplo, quando a gente resolveu julgar a Lei de Segurança Nacional, no primeiro Tribunal Tiradentes, que era um tribunal já com a coisa pronta de antemão, né? Foi muito incrível aquilo. Eu me lembro que Dom Paulo era com aquela sabedoria dele. Eu menti descaradamente para ele, porque Dom Paulo chegou para mim e disse: "Você tem autorização para fazer isso no Teatro Municipal?" Eu digo: "Tenho, Dom Paulo." Mentira, não tinha nada. Eu fui falar com o Fábio Magalhães, pedi ao Fábio, falei: "Fábio, eu preciso de uma autorização para poder fazer esse negócio." Ele falou: "Que jeito você quer?" Porque era o governo motor na época, foi em 84. 84. Eu preciso que... Você quer que saia no Diário Oficial? Eu falei: "Quero." Nós tínhamos nesse projeto uma ideia de correlacionar tudo na sua atividade do cotidiano, da literatura, na música, no desenho, na matemática. Tudo tinha a ver com direitos humanos. Razão pela qual inventamos aquela história de direitos humanos e Antônio Cândido fez sobre direitos humanos e literatura, o Fábio fez direitos humanos e povo, O ciclo de palestras. um ciclo de palestras na Faculdade de Direito lá em São Francisco. Marilena Chauí, Direitos Humanos e Medo. Medo, exatamente. O Betinho, Direitos Humanos e AIDS. AIDS. Exatamente. E AIDS. E AIDS. E esses livros, na época, o Caio Graco Prado, obviamente ainda vivo, né, na época, apoiou fortemente, a Brasiliense publicou, e eu acho que, espero que eles estejam em algum lugar, Margarida, talvez você os tenha guardado. Eu me lembro que nós entramos em contato com o Paulo Freire bem antes dele ser secretário da Educação. Quer dizer, porque ele começou a assessorar o nosso projeto. Lembra, Marco Antônio? A gente ia na casa dele, participamos de algumas refeições lá, eu, você, a Margarida, né, Maria Vitória. Eu lembro bem. E já nessa época que foi elaborada a Cartilha do Povo, com a Vera Barreto e o Zé Carlos Barreto, ambos de saudosa memória. Aí depois, quando o Paulo Freire se tornou secretário de Educação, então inverteu-se, nós é que fomos assessorar ele. E eu acabei tendo um papel assim mais de maior presença, porque no começo havia um rodízio da comissão. Aí a Ana Maria Saúl falou: "O Paulo não quer cada semana um, ele quer uma pessoa só que possa acompanhar todo o processo." E eu é que tinha disponibilidade de tempo, né? Arrumei, né? Com a Mircaí, que eu trabalhava lá nas finanças da prefeitura, que se recusaram a me comissionar na educação. A gente tentou fazer a transferência. E daí, por isso é que eu fiquei efetivamente representando a comissão junto com vocês e acompanhando o processo, porque o Paulo Freire também estava assim, muito... Ele não queria que ninguém levasse nada pronto, porque ele queria que fosse uma construção conjunta de todos com todos. Isso eu já aprendi no primeiro dia que a Ana Maria Saúl, não sei se você estava lá também, reuniu não sei quantos professores numa sala e passamos a tarde escrevendo 3 parágrafos numa lousa. E aquilo me perturbou, achei ai, que coisa chata. Cheguei para a Ana Maria, qualquer um de nós é capaz de escrever 3 parágrafos, porque agora 200 professores para escrever 3 parágrafos. Ela falou: "Porque todos são coautores, todos estão envolvidos." Né? E uma outra coisa que eu queria contar desde já, que foi uma das coisas que mais me marcou nesse trabalho, é que numa reunião com professores, lá para o lado de Santana, duvidaram que houvesse, uma professora colocou em xeque que houvesse tortura, né? E tal, que tivesse acontecido. Aí uma outra professora tirou os dentes e botou na mesa e disse assim: "Eu perdi meus dentes na tortura." Né?
não admito que você faça isso. Então isso foi assim uma coisa muito impactante, né? E nós, então, que já éramos, eu já tinha mais de 20 anos de rede, nós éramos um grupo que conhecíamos bem a rede municipal, sabíamos dos problemas, sabíamos dos avanços, sabíamos das dificuldades. Então, nós nos colocamos à disposição do governo. Quando a gente soube que o Paulo Freire tinha aceito, foi um bálsamo. Um bálsamo, porque nós falamos, estamos com uma liderança que poucos teriam esse privilégio, né? E aí nós nos colocamos à disposição, e foi aí, gente, que eu particularmente, eu falo assim, a gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante, mas assim, para quem viveu, para mim foi uma experiência transformadora. Eu acho que viver aquela experiência de fazer no coletivo, como você falou, né, Antônio Carlos, construir junto uma proposta educacional com muita gente, com a universidade não de narizinho em pé, chegando e falando o que a gente tinha que fazer, e nem a gente esperando que a universidade... Porque muitas vezes a gente fala, deixa eles definirem, né? Esse movimento dialógico da universidade conosco, e não só a universidade, mas os diferentes grupos freirianos que se aproximaram. Então, eu acho que nunca, por exemplo, eu e o Antônio Carlos, nunca eu ensinei o Antônio Carlos, nem o Antônio Carlos esperou que eu ensine. Nós fomos construindo juntos com vocês. Então, para mim, foi dos momentos da minha vida. Tem momentos na vida que a gente fala assim, foram transformadores, né? São momentos transformadores. Eu acho que este foi um deles. E não é a partir, já vinha, lógico, eu já tinha várias certezas, mas assim, impossível voltar atrás. Impossível voltar atrás, assim, na crença de um trabalho coletivo, de um trabalho em que ouvir o outro e construir junto é fundamental. Num trabalho que eu acho muito importante, eu acho que você se referiu a isso, no sentido de que nós estávamos juntos em cima de uma proposta que nós acreditávamos. Por outro lado, o Paulo Freire chegou e disse assim, vocês têm um projeto pronto. Eu não quero esse projeto de vocês. Nós vamos elaborar juntos uma coisa aqui. Né? Falei, pode ficar tranquilo que agora quem vai ficar sou eu, ninguém vai impingir nada aqui. Né? E aí que eu entrei, porque eu que tinha disponibilidade de todo mundo, eu que podia estar lá, como estive, né, diversos dias por semana. E daí é que eu entrei também na reorientação curricular. Né? Marco Antônio assumiu a presidência da Comissão Justiça e Paz depois de Margarida, e foi o período no qual não apenas a comissão desenvolveu o projeto Educação e Direitos Humanos, sobretudo no plano municipal, com o grande apoio de Luiz Erundina, de Paulo Freire. Eu me lembro que, na época, 115 escolas do município foram abrangidas pelo projeto. E também foi na presidência de Marco Antônio que a Comissão Justiça e Paz deixou de ser uma comissão exclusivamente voltada para ser aquela porta aberta para os perseguidos, os familiares dos mortos e desaparecidos, uma porta aberta para receber e uma voz para denunciar no Brasil e no mundo, com grande apoio de Dom Paulo e de jornalistas que se arriscaram muito para divulgar tudo isso. Mas nesse período do Marco Antônio houve uma virada
muito importante em termos de direitos humanos, porque deixou de ser direitos humanos exclusivamente no sentido de direitos individuais, da liberdade, habeas corpus, que tenhas o teu corpo, da integridade física e psíquica de todos, para abranger os direitos econômicos e sociais. Essa foi uma mudança muito importante e foi uma virada, porque aí nós percebemos que muita gente que aceitava o direito da liberdade individual, ou seja, os direitos civis e as liberdades individuais, mas tinha muita dificuldade de aceitar os direitos sociais e econômicos. Por quê? Porque numa sociedade capitalista, isso é enfrentar uma reação muito grande. Então, este momento foi decisivo. É dessa época que a comissão, por exemplo, participa da criação de um movimento de solidariedade no desemprego. É verdade. Não era solidariedade ao desempregado, era solidariedade no desemprego, com criação de oficinas, mas principalmente insistir nisso. O fundamento dos direitos humanos é o reconhecimento da dignidade intrínseca de todos, sem distinção alguma, sem critério algum de discriminar, de excluir. E isso é muito difícil. A liberdade é um valor bastante difundido e que as pessoas têm uma certa facilidade de aceitar. Mas a igualdade na dignidade, então, esse passou a ser a nossa palavra de ordem em todos os cursos de educação em direitos humanos.